E aí, galera, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Sabe Aquele Eita. Pra você que já me conhece, seja muito bem-vindo. E pra você que está me conhecendo agora, eita, prazer, César. No episódio de hoje, novamente, eu não estou sozinho. Seja muito bem-vindo, Rafa. Bom, hoje eu tô com o Rafa, eu trabalho em livraria, o Rafa trabalha em livraria. E a gente vai falar sobre o quê? Anime, mentira, livro. Um dia. Então, primeiro, Rafa, se apresente. Rafael Waldenheim Ribeira, mais conhecido como Rafa, Poderoso Chefinho, Dick César. Conhecido como Valhalla. O nome dele é Waldenheim. Que eu roubei da minha mulher. Ele casou pra pegar o sobrenome. Mas era o dinheiro, mas não tem. Mas sobrenome, Waldenheim. Eu chamo de Valhalla, que é mais fácil, até pra escrever. Então, e dessa livraria, eu trabalho nela também, né? Nós trabalhamos junto. Uma livraria. A gente se uma diverte livraria aí. E trabalha tudo junto. E é legal. É isso. E aí a gente vai falar um pouco. O foco hoje, no caso, seria autores brasileiros. Eu confesso que eu tive muito preconceito durante muito tempo em ler livros de autores brasileiros. E o Rafa já é uma pessoa totalmente oposta. Ele geralmente acaba lendo mais autores brasileiros, né? Sim, depois que eu comecei a ler, que eu também tinha muito preconceito, eu era tipo a mulher que chegou esses dias perguntando: tem algum livro pra indicar? A gente vai indicar brasileiro. Eu falo, mas é brasileiro, não. Eu também era assim, mas depois que eu li o primeiro, o segundo, eu quero só ler nacional. É maravilhoso. Então. E além disso, o Rafa também tem uma pequena paixão por livros de terror. Mas eu vou pôr um adendo, porque a definição que você tem de terror é muito diferente da minha. Ele já me indicou uns livros de terror e quando eu fui ler eu fiquei, cadê o terror? Não achei o terror, mas beleza. Vida que segue. E aí eu separei alguns títulos pra ele falar um pouquinho sobre. Algum deles eu já li. E aí... E pra variar, nenhum dos dois eu achei muito terror, mas beleza. E aí eu separei alguns títulos e algumas perguntas pra gente conversar um pouco sobre livros no geral, beleza? Sim. Então tá. Maravilhoso. Como sempre, o podcast aqui vai ser tipo uma conversinha de boinha, tranquilinho. O assunto de hoje, o rolê de hoje vai ser mais diferente, mais descontraído. E bora lá. Primeiro, eu quero muito falar sobre um livro chamado Escravo da Capela. Maravilhoso. Eu não li. Por coincidência está no meu armário. Esperando você ler. Esperando eu ler. Nos conte um pouco sobre o que se trata o Escravo da Capela. Escravo da Capela. Esse sim é terror. Esse é muito terror mesmo. Então vai. Ele é bem legal. O começo dele é muito importante, é muito bom, que ele trata também toda a parte da escravidão no Brasil também, né? Senhores feudais, etc. Essas coisas. Ele é bem interessante mesmo porque ele retrata também o folclore brasileiro, né? Que é muito bom. Ele remete ao Saci Pererê, né? Ele é bem legal, por conta da lenda, né? E como ele demonstra isso também é bem legal, bem fora do padrão mesmo. O autor é maravilhoso. Quem é o autor? Eu acho que é o De Brito. É que eu não lembro assim de cabeça. Mas assim, eu li ele por conta também do Joelma, né? Que no Joelma tem 4 autores brasileiros maravilhosos. Sim. E aí eu tô seguindo a vibe pra ler mais livros desses autores. Faz Foi sentido. Um dos primeiros e o mais maravilhoso, que é o Joelma. Mas estamos falando do Escravo da Capela. Escravo da Capela, ele começa falando da chegada de um novo escravo numa fazenda. O nome é Sabola. Sabola? Sabola. Tá. Ele fala o seu nome verdadeiro para um outro negro que já estava lá há um tempo, que é o Aquile. E aí a trama se passa tudo em cima de Sabola, que ele chegou e ele queria fugir, já teve tentativas, esse próprio Aquile já tentou, só que no caso, quando ele foi tentar fugir, o senhor lá do Cunha Vasconcelos pegou ele e o filho dele, que é um cara muito agressivo, né? Todos eles batiam nos escravos, claro, mas tipo, esse filho dele era muito mais agressivo. Ele deixou na mão deles pra deixar ele como... Tipo um exemplo. Isso, como exemplo. E aí ele
quebrou a perna desse Achille, né? Teve até que amputar por conta do sangramento. Ele espancou esse Achille, e aí esse Achille ficou lá como exemplo. Ele não faz nada, porque ele não anda, ele só fica dentro da senzala. Ele só sofre, em no cima caso. do feno. Ele só come e, tipo, na senzala eles fazem tudo. Então eles cagam, mijam, porque à noite eles ficam trancados com cadeado na senzala. Ele literalmente pra servir de exemplo mesmo, porque ele não tem utilidade mais Isso. nenhuma. O mundo dele é lá na senzala. Nossa. Né? Então ele só sabe o que acontece lá fora com o que os outros escravos contam. Aham. E aí nessa trama, o Achille acaba falando com Sabola, vendo a ânsia dele, né, de que ele é ser diferente livre. dos outros escravos. Os outros escravos já aceitaram que eles vão ser escravos a vida toda e que eles não têm uma coisa melhor, porque o poder dos Cunha Vasconcelos é muito maior sobre eles, né? Então, nesse caso, ele tenta ajudar o Sabola, porque uma vez ele já tentou. Então ele já sabe como dar errado. Então eles vão atrás de como escapar mesmo. Então a trama vai se passar, no caso, com o Sabola tentando ser livre. Isso, Esse desejo dele de ser livre. isso mesmo. Faz sentido. Nota de 0 a 10. Escrava Capela? Aham. 7. 7. 7. É muito bom mesmo. Porque nesse meio filme, nesse meio tempo de tudo, o que acontece com a parte do folclore? Ele acaba tentando fugir, só que ele também é pego. Só que ele, o filho do Cunha Vasconcelos, acaba sendo tão agressivo que ele acaba matando ele. No caso, ele vê ele fugindo e vai atrás. Nessa dele ir atrás, ele tá com um facão. Nesse facão ele já corta diretamente a perna e o pescoço da mula que o Sabola estava em cima para fugir. E aí acaba vindo a lenda, né, o folclore, conforme toda a história se passa. Volta-se, né, um tempo depois que acontece isso, volta-se o tempo em que eles são aterrorizados pela mula sem cabeça e o Saci, que é o Sabola, e a mula que ele foi morto. Caraca. Só que o desenrolado final você vê que não é exatamente isso, mas ele retrata muito o folclore do Devido a Saci isso. e da mula sem cabeça, que é muito legal. Eu dei 7 porque no meio tem uma tramazinha, um romancezinho que eu já não sou muito chegado, né? Então, Aham. pra mim já é ruim. Mas tem uma trama de que é descoberto uma coisa muito assim relevante também na história. Mas eu acho meio ruim por conta da romantização. Mas tem que ter porque, né, pra história fluir. É bem legal. Bom, o próximo livro, acho que eu vou continuar seguindo nessa vibe. Vamos para... Vou continuar nos livros que eu ainda não li. Vamos para Lacrimosa. Ai, Lacrimosa eu sei que você leu meio que recentemente também. sim. E eu lembro que você estava muito empolgado. E confesso que eu não li por preguiça. Ele era muito grosso, aquele livro. Só também, porque as páginas também eram muito grossas, mas ele é maravilhoso. Vamos A lá. Milena, nossa colega, leu também e ficou, tipo assim, ela amou. A Kelly o livro. também leu, não leu? Não. Ou não? Foi só a Milena? Certo. A Edna leu. A Edna lê tudo. A Edna é maravilhosa. Vocês têm que conhecê-la. Enfim, Lacrimosa é um livro também que ele leu. Eu real fiquei com preguiça, mas eles ficaram muito empolgados com o livro e ao mesmo tempo eu não sei do que se trata, então me conte aí um pouco do que se trata Lacrimosa, desse pequeno universo, e vocês vão aí anotando nomes de livros, porque se vocês se interessarem pra ler, vocês já conseguem ir atrás nessa grande livraria que nós trabalhamos. Então, deixa eu dar um breve conselho. Eu não sou muito bom em explicar livros, né? Mas tentem ler sim, porque eles são maravilhosos. O Lacrimosa, ele é muito bom por conta de toda a história também religiosa, né? Eu sou religioso, assim, mas não tanto. E eu gosto dessas partes que remetem à Bíblia, demônios, anjos, principalmente. Né? Essa classe de anjos é bem legal. Lacrimosa é um livro extremamente, tipo assim, ele te segura do começo ao fim, porque ele é muito bom. Principalmente por essa parte que ele trata do catolicismo rude, né? Aquela parte antiga que eles tinham que ser muito centrados, muito corretos, né? A parte cruel, que eles contam que Isso. eles estão dispostos a fazer várias coisas Em nome em prol do nome de Deus, mas a gente sabe que Exato. são coisas cruéis, né? Sim. Lacrimosa é um nome de... Esse nome, eu não vou falar porque senão vai ser muito spoiler, porque Aham. o nome realmente você só descobre que é Lacrimosa no final. O legal desse livro é porque ele tem umas citações muito boas, tipo, Lacrimosa também, o conteúdo todo depois mostra que
Porque Lacrimosa ela é uma reencarnação de outras mulheres também. E ela acaba sendo a Lacrimosa. Certo. Né? E nesse livro mostra que uma das Lacrimosas, que foi ancestral dela, né, que ela é uma reencarnação de uma, ela foi uma namorada de Mozart, que é o grande, né, Que legal, músico. grande músico. E no livro mostra uma carta pra essa Lacrimosa de Mozart, que é tipo sensacional, muito bom, tipo, parece que você está lá, assim, vivendo o momento. É legal, Muito então, porque bom. tem muita referências a pessoas que realmente foram importantes Isso. pra gente. É muito bom. Voltando ao começo do livro. O começo já é bem legal, que eu gosto dessa parte brasileira por causa disso, porque tem o nosso Brasil, né? Apesar de não ser um país muito bom, mas eu amo esse país. Sou um pouco patriota. A Lacrimosa, ela acaba fugindo de casa, né? Que é atualmente Valerie Green. Ela acaba fugindo de casa com o seu companheiro, assim, guardião. Ela acaba fugindo para Nova York, né? Ela sai, deixa um bilhete para a família dela, dizendo que era o melhor a se fazer, e vai embora para os Estados Unidos, e ela vira uma policial, né? Etc, essas coisas assim, né? Bem americana, bem americanizada também. Ela é uma policial, e aí ela tem que investigar um caso onde uma menina está com... Ela recebe um chamado, né? Onde uma menina está com uns distúrbios, né? O pai chama a polícia porque a filha tá agressiva, tá estranha. E aí ela acaba indo nesta casa, é uma menina, se eu não me engano ela tem 7 anos, e o pai tá aterrorizado. Acaba tudo, eles conseguem dominar a menina e tal, ela vê coisas, né, diferentes, essa coisa de espiritualidade, né? Vultos, etc. Vê no olhar da menina que ela está com alguma coisa no corpo, né? E ela sabe o que é, porque é o passado dela voltando. É o demônio. É, um demônio. É um gnômio. E aí ela acaba levando essa menina pro hospital e ela acaba ligando com um certo padre. O nome dele é Henry Chastain, não sei como fala, né? Americanizado, mas eu falo assim, esse padre no passado que ela tem um sentimento por ele e ele por ela, né? Que eles conheceram na faculdade. Meu Deus, tem muita história de reencarnação, é bem espiritual pelo jeito. Sim, nesse caso não é reencarnação, porque eles realmente se conheceram tá. nessa mesma vida dela. Tá. Dela e dele. Só que ele acaba escolhendo ser padre por um amor a ela mesma, né? Isso eu não vou contar porque vai ser spoiler e isso acaba acabando com o livro, né? Então... tá, o motivo do porquê que ele decidiu se tornar padre. Aí tem vários porquê, e aí também nesse livro é muito bom porque, tipo, igual uma mitologia, né? Ele demonstra várias classes de demônios, né? Porque esse demônio que tava na menina, ele acaba fazendo um ritual para invocar um outro mais forte. Porque o conteúdo do livro todo é a classe de demônios indo atrás da tal Lacrimosa. Porque... Tá, vai ser uma busca pela Lacrimosa e ela porque o segredo que ela esconde é um segredo, tipo, digamos que da eternidade, para ter as almas da eternidade. Tá. Entendeu? E é bem legal mesmo, é muito bom. Parece ser bem complexo, na real. Ele é bem complexo e maravilhoso. Sabe onde assistir uma Milena pra poder falar que ela fala melhor, mas... Tá, nota de 0 a 10, Lacrimosa. Ele eu dou 9. 9 porque o conteúdo é maravilhoso. Acho que também vai pro lado que você gosta, religioso, que você diz tal. Ele é bom porque não deixa assim pontos soltos. Essa parte de romance é bem legal também, né? Apesar de você não gostar de romance, não ainda gostar, é um... Esse é mais intenso, né? Mais legalzinho, é mais né? embalado. Tipo aquela baboseira, É que você não gosta daquela coisa... melosa, né? Meu Deus. Ruim. Tá, agora... Casa dos Pesadelos. Esse eu posso falar porque eu também li, apesar de eu não lembrar nem o nome dos personagens, porque eu sou péssimo pra ficar lembrando nome. Que eu começo a ler um livro, depois ler outro. Quando vai ver, eu tô pondo o fulano do terror no romance LGBT e aí tá durando uma merda. Vamos lá, Casa dos Pesadelos. Casa dos Pesadelos. Thiago, né? Thiagão. Marcos Brito. O Thiago. Isso. Viu? Eu não lembrava nem o nome do Thiago. Assim, vamos lá, deixa eu falar um pouco. Casa dos Pesadelos foi uma grande aposta que foi feita entre o Rafael. Na verdade foi uma obrigação. Ele falou assim, você lê, se você gostar, eu te dou.
Tô esperando até hoje meu exemplar. Estou esperando. Vai chegar. Mas eu li. Ele é um livro bem pequeno. Ele é bem parado no início. Mas quando começa a acontecer as coisas acontecem tudo muito de uma vez. Teve pontos que me incomodaram, porque, diferente do Rafael, eu sou muito crítico com essas coisas, eu sou bem chato pra leitura. E A Casa dos Pesadelos eu achei até tranquilo, não achei terror, não me deu medo, assim como eu achei que daria, pelo jeito que as pessoas falavam. Mas, o grande ponto pra mim foi o ponto frustrante, na real. Não é que é ruim, mas é que, assim, existe um plot twist, e no início do livro eu já tinha descobrido o plot twist. Então, quando de fato ocorreu a grande revelação, eu já sabia e não teve muita graça. Então, assim, a minha nota de 0 a 10, que depois você vai falar da história do livro, eu tô dando a minha opinião sobre. Sim. Eu daria 7. Porque, assim, ele não é ruim. Alguns pontos poderiam ser melhorados, não vou mentir, mas ele não é ruim. Só que a grande revelação que daria todo o boom, eu já descobri logo no início, então não teve aquela emoção. Se eu não soubesse, teria me dado muita emoção. É muito bom e eu gosto do final. Geralmente eu separo o final de um livro em duas partes. O final, tipo, o final da história em si e o final do livro em si. Como acaba o livro e como acaba o desfecho da história. O desfecho da história eu acho incrível. O final em si do livro, o jeito que o livro acaba, eu acho maravilhoso também. Ele é meio em aberto, mas não tão aberto. E eu adoro esse rolê quando fica meio que pra sua imaginação. Eu gosto bastante. Então, eu dou 7 de 10 só por alguns pontos específicos, mas é porque eu sou bem chata também. Então, Rafa, qual a sua nota? E explica um pouco a história. Eu, de 10, eu dou 8. Por ele ser um livro pequeno, que eu gosto de livros pequenos, histórias rápidas. Mas também pelo plot twist que você falou, você descobriu antes, mas eu fiquei até o último momento não querendo acreditar que seria, né, aquilo. Mas quando aconteceu, né, foi, tipo, muito bom. O final, como você falou também, eu amei esse final aqui, tipo, meio aberto, né, tipo, será que aconteceu? O que pode ter acontecido depois? O que vai acontecer mais pra frente e tal. É bem legal. Eu gosto. É um livro de terror psicológico, assim, bem legal mesmo. O pessoal, quando a gente indica, sempre torce o nariz. Sempre. Mas, se você der uma chance, ele é eu muito acho bom. que vale a pena. Ele é pesado. Trauma é bem pesado. Ele Mas é uma pesado. coisa bem atual também, né? Pesado que eu falo... Não que o livro é sangrento, essas coisas, não. Sim. Pesado que eu falo é que ele aborda um assunto que é uma Delicado. coisa delicada. Essa é a chave. O pesado é isso, ele é delicado. Falando sobre o livro, o Thiago é um adolescente que faz anos que não vai na casa da avó por conta do trauma que ele teve. E no começo do livro é ele voltando, ele vai ter umas férias da escola, ele voltando à casa da avó, agora ele já tem um irmão, né? Ele volta pra casa da avó, que a mãe dele meio que, digamos que força, né? Porque ele tem que enfrentar os medos dele, porque ele não ia por conta do trauma. Ele acaba indo e lá acontece toda a trama, né? Que, tipo, ele falava com a psicóloga e tal, e até a psicóloga falou que seria bom ele enfrentar, né? E aí ele vai lá por conta disso e ele tenta de todo jeito enfrentar. Só que o final acaba sendo bem marcante, bem legal. Ele enfrenta mesmo, ele né? literalmente enfrenta, até porque esse trauma acaba meio que indo de encontro com o irmão mais novo dele. Ele não quer que o irmão mais novo dele passe pelo mesmo que ele passou. E aí ele vai. E a história é literalmente essa. É dentro da casa da avó dele. E é isso. Acho que não tem muito segredo. É bem simples, mas é legal, não é ruim. Não é ruim mesmo. Acho que é isso, né? É bom, ele é brasileiro, mas não se passa no Brasil. Lembrando que todos esses livros que a gente está conversando são de autores brasileiros. Então deem uma chance, porque autores brasileiros também fazem livros maravilhosos. Vamos para O Horror na Colina de Darrington, que eu também li. Que é maravilhoso. Eu tô Foi um tentando... dos primeiros. Tá, O Horror da Colina de Darrington eu gostei bastante, apesar que, pra variar, teve pontos que me incomodaram. Que é normal, alguma coisa me incomodar. Um livro nunca me agrada 100%, tirando alguns aí. Beleza.
O Horror da Colina de Darrington, eu vou dar a nota. Eu não vou usar falar da história, porque eu não lembro muito bem. Olha que tá bem recente que eu li. Mas é que depois dele, eu já li mais uns 6 livros. Porque na Black Friday eu comprei aquele monte de livro, eu já li mais que a metade deles. Então eu já li muito. Mas, o Horror, eu dou 8 de 10. Por quê? Vamos lá. Eu lembro que eu comentei isso com você e um pessoal, que o Horror da Colina me lembrou vários contos. Parece que eles pegaram vários contos e aí juntaram os contos e só colocaram o nome do personagem o mesmo. E aí cada capítulo é um conto. Eu senti isso. Ai, não sei. Tipo, ele também demora pra acontecer umas coisinhas. Ele tem umas partes que você fica, meu Deus. Não me deu tanto medo, mas tem umas partes bem bizarras. E aí, o que eu gostei mais dele foi no final. Porque todo mundo sabe que eu gosto ou de romancezinho adolescente, jovenzinho, bem fofinho, aquelas coisas bem boiolinha, amo. Ou então eu gosto de coisa mais policial e tal. E o final da Colina, ele vai pra esse lado investigativo, policial, com bastante ação e tal. Então foi a parte que mais me pegou, essa parte do final, que eu achei incrível. Aí a minha nota é 8 de 10. Dê a sua nota e conte um pouquinho da história. Eu não lembro muito bem não, mas só lembro que eu gostei. Eu lembro mais do final do livro. É porque é maravilhoso. É mais marcante pra mim. Não, a minha nota é de 10, eu dou 9, porque ele é muito bom mesmo. Um dos primeiros que eu li que criou essa vontade, né, de ler mais nacionais também, né? Além dele ser muito pequeno, o 9 é porque ele é pequeno, é muito bom. O César falou, são tipo... Não que são vários contos, né? Ele achou que são vários contos, mas não são vários contos. Mas são um conto bem... Pra mim é bem estruturado, né? Na minha opinião, que eu não sou tão seletivo quanto o César. Mas na minha opinião é bem estruturado, bem legal, bem rápido. Uma coisa fácil de ler, uma coisa que te entretém legal mesmo. Porque o teor dele é um terror de... também nessa parte de espiritualidade. Seita, demônio... Vale lembrar que ele me agrada mais que a Casa dos Pesadelos, justamente porque a Casa dos Pesadelos é um trauma e o Horror, ele já tem essa parte de espírito. E eu, quando assisto filme de terror, eu gosto de filmes de terror que contém o quê? Invocação, possessão. Eu gosto dessa parte dos espíritos. Então essa parte eu já acabei gostando mais, porque justamente tem esse horror mais espíritos e tudo mais. Mas não é tão pesado não, a ponto de você ficar com medo. Pelo menos não eu. Se você tiver uma mente mais fraca, aí eu já não sei. Não, mas ele não dá tanto medo não. Ele é bem legal porque ele é bem, como você falou, ação mesmo. É ação terrorzinho, não tudo isso. A história do Horror é de Benjamin, né? O Ben. O Ben é um rapaz que está preso em um presídio... Como posso dizer? Presídio manicômio, né? Ele está preso por conta de um crime que ele cometeu. E esse crime foi meio que uma loucura também. Então, aí o início todo é ele estar na cadeira e o médico pergunta pra ele, né? Estão numa sala, uma mesa, e o médico pergunta pra ele por que ele fez o tal crime. E aí ele vai começar a contar, né? Que é a história toda do livro. Ele, um menino órfão, né? Num certo tempo, no orfanato, aparece misteriosamente um tio dele que o adota, né? Aspas, tá, gente? Eu tô fazendo aspas, calma. Adota ele. Esse tio mora numa casa afastada de todo o vilarejo, numa montanha, uma casa bem assombrada. Na capa do livro mostra, bem... Pra mim eu acho bonito, né? Que é bem assombradinha, aquela parte gótica, né? A capa do livro ele já passa um ar de mistério e um pouquinho de terror. Ele não é aquela coisa bonitinha de se ver, não. Ele passa um ar meio sombrio. Acho que é a palavra sombrio. Isso. A capa toda trabalhada nos tons quentes, preto, vermelho, tem uma neblina, um pouco de sangue e tal. Essa parte do Horror na Colina de Darrington é maravilhosa, que ele vai pra casa, né, desse tio dele que adota ele. A tia dele está debilitada, esse tio adota ele pra ele ajudar a cuidar da filha dele, que é a sobrinha dele, né? Só que nesse meio tempo começa a acontecer coisas, né, estranhas. A primeira delas, que é o mais marcante, que é muito bom, e que você vai entender depois no Dança da Escuridão, que é o segundo, que é quando ele acorda à noite pra tomar água, desce as escadas, porque é um casarão, né, uns quartos em cima, a sala embaixo, é estilo americano, né, a casa.
cozinha embaixo, com a sala, conceito aberto, etc. Essas coisas. Amo, irmãos à obra. Irmãos à obra, conceito aberto. Quero. E aí ele vai viajar, quando ele volta, ele encontra a Sobrinha dele. sobrinha dele. Prima. É prima, É eu falei errado, priminha é priminha. dele. A priminha dele na escada, dando risada, né? Que é tipo, sei lá, no fora da noite, de madrugada. bizarro aquilo. E tem uma criança rindo pro alto, pro teto, né? E quando ele pergunta pra ela, ela fala que tá rindo da moça que tá no teto. Ele já fica em estado de choque, né? Tipo, eu já tinha cagado. Já. E- Ai, não conta não o que é. Deixa Não, o pessoal tá, ler. é que é muito bom. E aí, tipo, mano, Essa é a primeira já parte que dá aquele impacto, né? uma parte a parte que mais me marcou, eu não vou falar abertamente, mas é sério, leiam. O livro, ele não é grosso. As folhas dele são bem grossas, as letras são grandes, você lê bem rápido, a leitura flui muito bem. Eu li acho que em um dia, a leitura flui muito bem. A parte que me marcou foi a parte que essa mesma prima dele pede pra ele ir no quarto dela porque tem um monstro no guarda-roupa dela. Não sei se você lembra disso. E aí chegando lá, ele abre o guarda-roupa e, meu Deus do céu, aquela parte, eu juro, que Dá um foi de cagaço. arrepiar, mano, foi tenso. Essa é boa demais. Mas é sério, eu acho que... A parte da seita também é boa, que depois que desenrolar, que se começa a entender o porquê que tá acontecendo tudo isso, é muito bom. Vale a pena. Eu acho que entre ele e A Casa dos Pesadelos, eu gosto mais dele, apesar de ter esse negócio que eu falei que parece que são contos separados. Mas é porque cada capítulo ele inicia e fecha muito bem fechadinho. Aí dá a impressão que a história acabou e vai começar outro conto. Mas no geral ele é muito bom. Mais alguma adendo sobre? O final dele, que também é aquele final aberto, onde dá a continuação pro segundo, né? Que é o... Mas é instigante. É muito bom, que o primeiro é o Horror na Colina de Dermot, o segundo é A Dança da Escuridão, que foi como eu conheci o autor, etc. Eu não dei bola também porque ele era autor nacional. A capa pra mim não chama, tipo assim, era o horror, mas eu falei, tipo, vai ser zoadão. Aí, depois de um tempo que eu li o horror, eu fiquei instigado a ler o Dança, e o Dança também é maravilhoso. Então, isso eu acho que o livro ele faz um papel muito bom sobre o final. O final dele, ele acaba de um jeito que você quer ler o segundo. Porque tem muito livro que você não quer ler mais, tipo, a história tá chata, aí já deu pra mim. Não, chega. Sim. Mas ele não, apesar de eu não ter lido ainda. Mas ele deixa em aberto de um jeito muito bom que faz você querer ler. O Dança, falar um pouquinho só do Dança. Só. O Dança, a minha nota pro Dança seria 7, porque tem alguns pontos em que ele demora um pouquinho pra fluir, pra andar, né? Mas ele é muito bom também, ele é maravilhoso. O desfecho da história é boa? Porque o Dança, ele é tipo... Ele acaba descobrindo por que ele era órfão, o que aconteceu. Então o livro ele ainda vai contar a história de antes do primeiro livro ainda. Porque conforme o livro acaba no horror, acaba tipo naquele aberto, ele indo atrás pra investigar tudo o que aconteceu e como ocorreu o horror na Colina de Dermot. Sim. E aí no Dança ele acaba descobrindo que os pais dele moravam naquela casa também. Os pais deles fez parte do primeiro que ele não sabia como ver. Não posso falar muito, senão vai dar muito spoiler. Mas é muito vai bom passar também. Mais sobre o passado em si, antes do livro mesmo. É mais sobre a vida dele mesmo. Porque o Dança da Escuridão quer dizer o quê? Que é tipo como se a escuridão seguisse ele de alguma forma. E aí vai retratar o porquê que acontece isso, né? Tá. Que ele tá cercado de toda essa maldade, todo esse mal, né? Todos esses demônios. Mas ele é muito bom. Tá, agora acho que saindo um pouquinho assim do terrorzinho, que a gente tava meio que nessa vibe, vamos para O Jantar Secreto. Meu Deus do céu, esse livro... Eu não li esse. Meu... E eu não lembro de vocês lendo. Então, eu li porque Juliana, Ju maravilhosa. Ju maravilhosa. Juliana também é uma pessoa... Uma pausa para a Juliana. Ela vai ter que ouvir esse podcast. Ela ouve todos os nossos podcasts. Ju, um anjo na nossa vida, é isso. Te amo, Ju. Até o outro participou de um podcast agora pra retratar o seu amor. Mas vamos lá. Então, Juliana, o amor dela é Rafael Montes, que é também um autor brasileiro maravilhoso, que é o autor de Jantar Secreto.
Fiquei instigado a ler por Juliana. A Juliana me contou um pouco e o nome próprio já me deixa bem instigado. Na sinopse já vê que esse cara é maravilhoso. Ele é do Rio e ele retrata muito bem o Rio, apesar de eu nunca ter ido, nunca conheci só por novelas, essas coisas, imagens. Ele retrata muito bem o Rio, as pessoas do Rio. E o Jantar Secreto, ele retrata... eu vou falar porque o conteúdo do livro é esse, canibalismo. É um jantar secreto já por causa disso, porque é um jantar canibal. É um grupo de amigos que saíram do interior, foram pra cidade grande, Rio de Janeiro, tentar a vida. Chega um certo momento em que eles não conseguem ir pra frente, né? Ele, que é o principal personagem, que era pra tá fluindo numa faculdade e tal, já tinha largado. E o personagem trabalhava em uma livraria. Eita. Só que a livraria tratava o chefe dele, era muito rude, mal, etc. Ele gostava de trabalhar lá, mas não estava mais dando pra renda deles. Eles moram tipo, no centro do Rio, num apartamento bom, né? Porque a família dele tem boas condições, mas ele não gosta de ser ajudado, ele gosta de ser independente. Certo. Só que todos acabam... Péssimo, não sabe aproveitar as oportunidades. São quatro amigos. Um, digamos que trabalha com a internet, né? Outro faz faculdade de medicina. O outro é tipo um Masterchef, ele é o chefe, o cozinheiro. Meu Deus já do foi céu, pra vários peraí. países. Como é que ele trabalha na internet? É uma história meio louca. Tá, não quero saber. Ele hackeia algumas coisas, Tá. etc. Ele consegue dinheiro de uma forma estranha, digamos. Tá. E aí, nesse caso, eles não estão conseguindo pagar as contas, tá ficando muito pesado, porque o aluguel aumenta, né? Essas coisas de vida adulta, né? Eles estão aprendendo que é a vida adulta. E aí eles, o chefe lá que eu falei que eles foi para outros países, ele acaba dando uma ideia para eles em que lá fora já era muito usado que pessoas davam um jantar em casa para receber um dinheiro. Marcavam um jantar, fazia tudo bem luxuoso mesmo e ganhavam uma boa grana com isso. E ele deu a ideia de... Ele já é o cozinheiro, então ele já seria cozinheiro. E eles faziam toda a outra parte. Divulgação com o cara da internet, né? Tá, o gordinho legal. da São internet. amigos, são os amigos que se juntam aí pra fazer jantares. O médico que ficou meio afora, mas tá ali ajudando, né? E ele que seria um bom anfitrião, que ele tem boa fala e tal. Ah, ele é homossexual também. Ah, legal. E tipo assim, esse personagem cativa muito. Ele é muito legal. Ele é muito bom. Ele é, tipo... Ele é meio que real mesmo, assim. Você vê uma pessoa nítida nele. Ele Medo. É muito bom. Eu tenho medo agora. Ele é parecido com um amigo nosso, né? Mas é bem legal. Agora e aí, eu fico mais medo ainda. neste caso, sem querer, eles... o cara que trabalha com a internet, ele acaba fazendo uma doideira e acaba tipo, falando que é um jantar de gaivota. Só que a gaivota tem tipo uma analogia com carne humana. Ah, tá. Só que neste caso também, eu esqueci de mencionar, o personagem principal, ele conta uma historinha com gaivotas, que é bem legal mesmo, é muito bom. Eu quero até achar pra falar pra vocês. É um tipo como se fosse um enigma. Esse enigma é o quê? Um homem entra em um restaurante que serve carne de gaivota. Ele prova a carne, só que quando ele vai pra casa, ele se mata. Depois desse enigma que eles tentam fazer esse jantar, um amigo da internet acaba colocando essa parte da gaivota no jantar e acabam fazendo essa analogia toda. E aí eles acabam entrando num esquema muito divertido, muito legal, de carne de gaivota, aspas. Meu Deus do céu. É bem legal. Tipo assim, você acaba esse livro praticamente em um dia, né? Quem lê bem rápido. Ele é muito bom. Rafael Montes é Quem maravilhoso. A própria Juliana me emprestou. Que tem? Ai, agora eu fiquei Ele é um livro maravilhoso. Eu quero comprar ele pra deixar na minha estante e ler de vez em quando, porque Nota? ele é muito bom. Esse eu dou 10. Do 10. Não é o meu favorito, mas eu dou 10. É um dos. Certo, 10 de 10. Eu não posso dar porque eu não li, mas confesso que fiquei instigado em ler. Agora vamos para O Casamento. Casamento, o último que eu li, né? Vamos para O Casamento, pelo que eu também não li, né? Mas pelo que eu vi você conversando com a Kelly, que em breve vocês conhecerão também. Kelly, maravilhosa. Ele parece ter uma pegada mais investigativa. Devo falar que a capa dele eu acho incrível e maravilhosa. Pesquisem aí. O Casamento, do Victor Bonini. Bonini também é um maravilhoso. Eu não posso dizer, né? Eu não li, eu acho. A capa dele que o César tá falando é um buquê em uma poça de sangue com uma faca cravada no buquê. Exato. E aí o nome do livro é O Casamento.
E a capa é linda, não vou mentir não. Linda mesmo. Que esse já tá surrado, né? Mas é lindo. Dá uma nota aí, antes de falar. O casamento, ele é muito bom. Tipo, dá uns 8,9. Não vou colocar 9 porque... Porque sempre tem um ponto a melhorar, tem não é um ponto- mesmo? nada é perfeito na vida. Nada é Apesar de que tem perfeito. Judar Secreto, que é muito perfeito. Apesar E de tem não- o nosso outro que a gente vai falar que também é muito perfeito, que é tipo ele do... Ah, não. Depois eu Daqui falo, a pouco a gente fala. Eu deixo ele já por último. Tá, fale um pouco sobre o casamento, a historinha aí, sem muitos spoilers. Vamos lá. O casamento, a primeira página já é muito bom. Eu gosto desses autores brasileiros porque normalmente eles colocam frases de... algumas frases famosas no começo de livro, ou frases de livros mesmo famosos, bem legais, que meio que... Que condizem um pouco com a Isso. história e o universo que ele quer contar. Isso, eu gosto porque... Brasileiro é muito bom, alguns. Ai, legal. O livro já começa com a... Ó, só pra, assim, adendo, o nome do livro é O Casamento acho que o centro da história é um casamento. um casamento. E aí, claro. pelo que o Rafa tá me mostrando agora, a primeira página é um convite de casamento. Eu já achei isso incrível, adorei isso. Gente, é maravilhoso. Adorei O desenrolar isso da história é muito mais ainda. Mas quando você abre o livro, depois da As especificações. catálogo, depois do catálogozinho, vem a primeira página do livro. Normalmente sempre é prefácio, essas coisas, etc. No caso, Aqui ele é um já é o convite de convite de casamento, que é dos dois personagens principais, Diana e Plínio, né? Assim, vou falar antes um pouquinho assim, que ele não é nada do que você acha no começo. Ele é totalmente... o final é surpreendente, avassalador, maravilhoso. Ó, o que eu sei, o que eu acho que eu sei sobre o livro, depois você me corrige. Eu sei que é um casamento e que existe um crime que aconteceu neste casamento. Isso. E a história meio que vai nisso de descobrir o que aconteceu durante... É que eu não sei se já aconteceu o casamento ou é durante o processo de acontecer o casamento, Então, né? vamos lá, E aí eu sei que esse livro ele é mais pro lado investigativo. Diana e Plínio, que é os que vão se casar. O começo, né, já conta um pouquinho dela. E aí depois conta como eles se conheceram. Que é bem legal, até bem... Mas é Que é literalmente, legal, assim... é literalmente a construção dos personagens, né? Isso. No início. É porque assim... Na verdade, a construção do relacionamento deles, pra você ver Isso. como era. Porque eu dei essa nota por isso mesmo. Porque ele não traz muito a infância, o decorrer de como eles cresceram, como que eles formaram. Traz direto, né, tudo que É acontece. focado no relacionamento Isso, deles. é. No caso, a Diana conheceu o Plínio numa festa. Ela estava numa festa da faculdade, esperando um certo alguém. Esse alguém não apareceu. Plínio, como ela descreve, né, que é um cara meio que alto, marombado, Moreno, vai. cara de tonto. Tá bom, né? Só que tem os poréns, né? Tonto o suficiente pra ficar comigo. Essa primeira coisa que acontece, que fala sobre eles, como eles se conheceram, ela está sozinha e viu que ela levou um bolo da pessoa que ela estava esperando. Plínio já estava nessa festa, Ele eles foi não se sexy. conheciam. No caso aconteceu como? Ela foi no bar tentar interagir com outras pessoas da faculdade, porque tipo, ela meio que era eu gostei dessa parte também, que ela era uma estrela da faculdade, só que ela era tipo meio que nariz empinado, dá pra ver isso. Aham. E aí ela vai falar com as pessoas não dão muita bola pra ela por conta disso, porque na faculdade ela é meio nariz empinada, é aquela chatinha, sabe? Uhum. Popularzinha. De praxe. E aí ela tenta entrar numa rodinha, tipo, pra não se sentir mal, porque ela já deu bolo, ela tá triste e tal. E aí as pessoas acabam expulsando ela dessa roda, né? E aí ela acaba ficando sozinha no bar lá, e chega o Plínio, azarando ela, falando, né, gata, você vem sempre aqui. Acaba dando aquela parte de macho escroto, né? Uhum. De tipo, já chegar a querer alguma coisa e tal, de beijar um negócio e tal. Ela acaba sendo rude com ele, etc. Ela já tinha bebido um pouco, ele acaba segurando o braço dela. Tipo, tem uma treta, ela vai pra fora porque ela tá passando mal, vai vomitar numa babosa. É aí que a história deles começam. Nossa, que romântico. Ele vai, rapaz. depois disso tudo, ele vai ajudar ela na babosa que ela vomitou, eles dão risada e tal. E aí que desenrola. Eles se conheceram na babosa, entendeu? Que nojento. Na babosa gente. vomitada. Então, sempre quando eles veem uma babosa, eles sempre lembram do começo do relacionamento deles. Do né? vômito dela, no caso. Do vômito dela.
A história, então, vai se desenvolver no casamento deles. No casamento deles. O casamento deles vai ser num hotel fazenda, no interior de São Paulo. Antes disso que eu falei pra vocês, como eles conheceram, o começo é Diana no carro e a mãe dela vindo, dizendo que eles têm que voltar pro hotel, porque aconteceu um crime lá dentro da capela onde eles vão se casar. E aí volta pra contar como eles conheceram, uma historinha bem legal. E aí durante o casamento a gente descobre que o desenrolar não é tão focado neles também, mas o final tem tudo a ver com eles. Entendi. Aí, no caso, você vai ler pra descobrir o que crime aconteceu, com quem aconteceu e quem fez. E... Parece bom. É muito bom. Ele é maravilhoso. A Kelly ficou surpreendida no final, eu também, que a gente foi lendo em conjunto. Uhum. Mas leiam, que é muito bom. Eu sei que eu não sei muito, não consigo expressar muito bem o livro, mas ele é muito bom. E agora, por último, o mais maravilhoso de todos. De acordo com o Rafael, que ele também quer que eu leia pra ele me dar um exemplar, mas aí eu não caí na besteira. Porque... Esse aquele até aquele pode falar, a Milena pode falar porque ele é maravilhoso. O nome do livro é Vozes de Joelma. Eu não sei se vocês conhecem o grande acidente que aconteceu no edifício Joelma. Voz de Joelma vai juntar 4 autores. O nome do livro é Vozes de Joelma, Os Gritos que Não Foram Ouvidos. Ah, esse título é muito maravilhoso. Eu já fico excitado só de ouvir. Você é um puxa-saco do livro, você não pode falar muito. Mas ele vai juntar 4 autores, que incluem algum desses autores desses livros que a gente conversou e falou um pouco já. Os famosos, né? Marcos de Brito, Marcos Barcelos, Rodrigo de Oliveira e o Victor Bonini. Rodrigo de Oliveira é o autor do A Era dos Mortos, que também é muito bom. E depois o Igor pode falar que é maravilhoso. Interessante. Devido ao acidente que teve nos edifícios Joelma, existe um livro que conta um pouco, entre aspas, de uma maneira fictícia, mas ainda envolvendo o que aconteceu, histórias sobre antes do acidente e durante e depois, é isso? Isso. Conte um pouco sobre. É o livro preferido do Rafael. Minha nota pra ele... Ele puxa saco demais. Minha nota de 10 é 100, porque ele é muito bom. Daqui uns dias eu leio e vou tirar todas essas notas, porque eu sou chato pra cacete. Bom, ele é maravilhoso. A primeira história... Sem dar spoiler. Tá. A primeira história, que é a do De Brito, que é o maravilhoso do Escravo da Capela, ela acontece antes do edifício Joelma ser construído, né? No terreninho ali. Vamos lá, vou contar a história pra vocês do Joelma. Joelma ele foi construído no Vale do Anhangabaú, etc e tal. Vale do Anhangabaú, ele já tem nesse nome, que é um nome tupi-guarani, que no livro mesmo conta uma coisa maldosa, né? Que os índios já chamavam de terra amaldiçoada, né? Antes disso, lá séculos atrás, tinha uma casa, vivia uma família, um rapaz vivia lá com as 2 irmãs e a mãe. Desenrolar desse primeiro conto é muito bom, porque conta tipo da maldição, né, entre aspas, do Joelma. Que teve essa maldição, entre aspas. Do que tudo começa de antes, né, tipo dos índios, lá onde os índios já deram o nome pra ela, e até hoje ela se chama, né, Vale do Anhangabaú, etc. E aí conta esse primeiro conto, é a história de antes dele ser construído, né, que é bem legal, e assim, essa história é verídica. Todos os fatos não são verídicos, né, o bom desse livro, que ele é 10 de 10, porque ele mistura muito a ficção com a realidade. Eles usaram o esqueleto dos bombeiros para fazer o que deu indício ao incêndio no Joelma. Certo. Né? E essa história que acontece antes também é verídica, né, até certo ponto. Ela segue todos os passos, é real. E aí depois desse conto... Misericórdia, eu sei qual é esse primeiro conto. É muito bom. Depois desse conto vem o... Eu esqueci de contar que antes desse primeiro conto tem tipo umas páginas negras, páginas pretas, onde, digamos, um demônio conta que ele é fissurado por cheiro de carne queimada. Ai, que horror. É muito bom, é muito bom. E ele conta a história, assim... Eu tô ficando com medo de você, porque assim, livros que você acha bom é Um Jantar Secreto, onde a gente come, entre aspas, carne de gaivota, e agora você tá falando que é muito bom livro que fala de cheiro de carne queimada. Então, é meio difícil te ajudar. Sei lá. É muito bom. E aí ele conta dessa parte das maldições, né?
etc. E aí esse primeiro conto relata da maldição antes do edifício ser construído. Quando o edifício é construído, que é a parte do Rodrigo de Oliveira, que ele é um autor muito bom. Eu dei uma começada a ler nos livros dele, que é o da Era dos Mortos, Ah, tá. que é o Vale dos Mortos. Que é um livro mais puxado pra ficção. Um Mas The ele Walking Dead também é legal. brasileiro. É um The Walking Dead brasileiro. É legal porque como é aqui no Brasil tem algumas cidades que você conhece e tal, pá. É legal. É muito bom. É legal eu falando, eu nunca li, mas é legal. Mas é porque pessoas daqui já leram e todas falam muito bem deles. Então, Rodrigo de Oliveira, ele retrata a parte onde acontece realmente um incêndio no Gelma. Momentos antes e, quando começa. Como tudo começou, né? Que é conta a história de uma menina que trabalhava lá, né, etc. Desenrolar de tudo. Como era antigo, como as coisas inflamavam também rápido, não tinha toda aquela estrutura de ter tipo aval de bombeiros, de ter um bombeiro lá dentro, tal, essas coisas. É bem legal mesmo. Eu vou dar só um spoilerzinho, tá? O começo é tipo ela tentando subir na empresa, só que ela descobre que o chefe dela, entre aspas, tem fotos de crianças na maleta dele, então ela acha que ele é um pedófilo. E chama a polícia pra ele. E aí ele acaba meio que morrendo sem querer no vão do elevador. E aí que a história desenrola. Tá bom, né? Do incêndio São do João. pesados, né? É pesadinho, não é tão pesado. Eu digo que é tão pesado, não. Ele é bem legal. A Kelly estava com medo de ler. Eu fiz ela ler e ela amou. Ela viu que não é tão pesado. Ela ficou com medo. Foi uma noite sem dormir, mas... Tudo bem. Mas fui. É sem problema. Eu não é fiquei. pesado, não. Ela Eu só não ficou uma fiquei. noite sem dormir, É que mas aquele é foi medrosa tranquilo. também. Mas ele é muito bom. Recomendo Depois todos vamos maravilhosos. para... Aí a gente vai para o Marcos Barcelos, que é o da Horror na Colina de Derriton e o Dança da Escuridão. Dos Sim. maravilhosos. O conto dele aqui, eu gostei, achei muito legal. Só o final que deu uma pegada aí. Vamos lá, recapitulando, né? A primeira história é o de antes, que é a do De Brito. A segunda que é o Rodrigo de Oliveira, que é o Como Acontece o Incêndio. A terceira é o Marcos Barcelos, que é durante o incêndio. Ele vai retratar tipo de uma parte bem específica do incêndio, onde no incêndio todos nós sabemos que não usamos elevador, não podemos usar o elevador. Acho que pode ter até traços ligados a isso. Acontece assim, é Os 13 o nome desse conto, porque 13 pessoas durante o incêndio tentaram descer de elevador. Adivinha o que aconteceu? Foram carbonizadas dentro do elevador. E aí ele vai contar essa história, porque um deles era um dono de um cemitério, onde ajuda o rapaz, que é o principal personagem dessa história. Tem todo um mistério por Todo trás. um mistério, é bem legal, esse é bem... Ele até lembra, assim, parte, assim... Não que lembra, assim, remete um pouquinho ao Horror na Colina, bem terrorzinho legal, de espíritos, né? Tipo, porque foram 13 pessoas que elas foram carbonizadas e, tipo, como o fogo foi muito intenso, eles estavam num lugar fechado como elevador, elas acabaram juntando pele com pele e tal, foram enterradas todas juntas como sem nomes, né? Então, tipo, é por isso que é Os 13. É muito legal porque o Barcelos, quando ele vai pra essa parte de espiritualidade e ficção, a imaginação dele vai bem demais. Ele é bom. Ele sabe escrever bem. Cara, é bom pra Essa caramba. parte ele sabe. Você vai falar o que do final? No final eu fiquei meio assim, porque... Eu não vou dar spoiler, mas o final é meio... Não é que é murchinho. Tipo assim, eu esperava uma coisa bem lá em cima, mas é tipo um negócio bem tranquilo. Ele vê que... Tipo assim, eu não vou escrever algo muito grande, senão eu vou ofuscar meus amigos escritores. Então eu Isso, vou eles tentaram deixar tudo no mesmo nível. Tudo no mesmo nível. Apesar de que os dois primeiros são pra mim os dois melhores contos, que é o do Rodrigo e do De Brito. O Barcelos tá ali no terceiro e o último ficou em último mesmo. E o último é o último mesmo. Mas não menosprezando ele, tá? O último. O último é o do Bonini, que é o autor do Casamento, que é muito bom também. O último é pós um incêndio, que é onde o prédio foi ocupado pelos sem-tetos, né? Pessoas acabam vendo lá irregularmente, tudo queimado. O alçapão do próprio elevador virou um lixão, onde o pessoal joga lixo e eles vão tampando conforme vai subindo os andares, né? E esse retrata bem, tipo, uma parte periférica da parte de São Paulo, que é onde pessoas com renda não tem renda, uma renda baixa, não tem estrutura, tal.
onde a Passam a principal viver lá. personagem é uma mãe de uma menina que tá grávida, de um rapaz que é casado do prédio Nossa. e acaba tendo disputas. E ele traz uma outra mulher que também tem um relacionamento com ele, já tem um filho que ninguém sabia. Ele é o líder, tipo, do movimento lá. Tá. Né? E Aí ele é ele vai pra esse local, lembrando que ele é amaldiçoado desde os tempos da antiguidade. Isso mesmo. Eu acho que é isso. E acaba acontecendo as coisas que Que é isso, não pode. Eu Eu sei vou qual falar que é também. como os Eu contos sei são qual que é esse pequenos, conto. é muito bom. Eu sei qual que é esse conto. Qualquer coisinha que você falar aqui vai virar água Bom, abaixo. só pra terminar do livro, as imagens que constam nele são maravilhosas. O César pode falar. Na real, eu percebi também. Todos esses livros eles são da editora Faro, né? Sim, todos da Faro. Então, Faro. E eu percebi também que todos eles trazem imagens muito boas. A maioria deles. Principalmente esses de terror. As imagens, pra dar crédito também pro ilustrador, é o Thiago Toy. É. A capa do livro também é maravilhosa, gente. É incrível. É tipo edifício pegando fogo, mas eles têm uma pegada de luz aqui que muda. Enfim, pesquisem, é incrível. Comprem. Então, é isto. E aí agora, só pra gente finalizar, eu tenho algumas perguntas referente a livros e a gente escolhe livros e aí a gente, se precisar, debate um pouquinho sobre. Primeiro, é uma pergunta assim bem óbvia, mas você acha que existe muito preconceito das pessoas em comprar livros de autores brasileiros? Como a gente disse no começo, total, né? A Juliana também pode falar, porque ela foi atender uma cliente que ficou muito preconceituosa. Ela foi oferecer Rafael Montes, né? Aham. E ela, tipo, torceu totalmente o nariz, falando, tipo, nossa, nacional deve ser uma bosta. Não. Então. É diferente de filmes, tá, gente? Alguns filmes são uma bosta brasileiros, mas melhorando muito. Não tenha dúvida. É que eu acho que, na verdade, tudo depende muito do nicho que você vai. Isso. Você sempre tem alguma coisa que te agrada mais. E aí não adianta você querer ir muito contra. Por exemplo, você gosta de filme de comédia. Não adianta você querer pegar um filme brasileiro de terror, se você já não gosta de terror, você gosta de comédia. Livro é a mesma coisa. Você sempre tem uma área que você gosta mais de ler e não adianta você querer contra essa área, porque vai ser maçante. Você pode até conseguir terminar de ler, você pode até gostar no fim, mas ainda vai ser maçante ler. Real. E eu acho que eu já peguei também cliente aquela vez, acho que eu e você que pegou a cliente que isso é brasileiro, isso aqui, ela não queria. Em contraponto, né, assim, essas pessoas, os brasileiros que não querem comprar os nacionais, as pessoas, os brasileiros que vêm de fora e os gringos que vêm de fora, os que sabem falar português, né, que compreendem alguma coisa, buscam realmente os livros nacionais. brasileiros. Exato. Os gringos vêm muito querendo livro brasileiro pra ler. E principalmente livro que traga, de alguma forma, uma agregação de cultura da nossa cultura. Isso é bem legal. Isso é muito bom. Engraçado que quem deveria valorizar nós mesmos não valoriza. Sim. Mas, enfim. Mas eu também não posso julgar, porque eu também tive esse preconceito no começo. Até porque antes eu não li, não Então, tinha esse hábito. Eu não de vou leitura. mentir também, não. Eu não lia nada brasileiro. Nada nacional. Porque... Não sei, a gente acaba crescendo de tipo, é nacional, é ruim, os filmes nacionais são ruins, não sei o quê, mas a gente acaba não dando uma chance. Mas, existem autores brasileiros, vulgo Vinícius Grosso, que eu amo muito, existem muitos autores brasileiros que eu amo muito e que escrevem livros. Aquilo de encontrar o seu nicho, escrevem livros do meu nicho que eu gosto muito, que eu acho muito incrível e que eu amo de paixão. Mas beleza, vamos lá. Primeiro eu quero que você fale qual foi o primeiro livro que você leu. Se você lembra do primeiro livro que você leu. Assim, não na vida, mas um livro que, tipo... Sabe quando... Porque assim, na vida você vai lembrar muito de livros da escola, onde você foi obrigado a ler. Eu quero que você me fale um livro que você pegou mesmo pra ler. E aí você leu, assim, não por obrigação, e sim porque você quis ler. E aí aquele... Mano... Na verdade, ele foi meio que uma obrigação e meio que eu queria também. Foi Paulo Coelho. Nossa. Que foi, tipo, quando eu fui fazer entrevista pra livraria que eu trabalho. Eu mencionei que eu tinha lido ele. Tipo, eu li ele muito tempo atrás, né? E foi Brida, de Paulo Coelho, que é digamos que é uma feiticeira, uma bruxa. É uma história bem legal, eu gostei muito, né? Não me arrisquei a ler os outros do Paulo Coelho, mas eu gostei muito desse. Se eu não me engano, é esse nome mesmo, Brida. Ele é muito legal. Eu gostei bastante dessa parte de feitiçaria, bruxas. Eu só gosto de Harry Potter, né? Essas coisas, é legal. Eu acho muito bom. Esse foi o primeiro, acho que foi o primeiro assim, sem ser fora da escola. Porque na escola, Primo Basílio, Cortiço,
essas coisas clássicas que agora eu tenho preconceito por conta da escola. Ó, o meu primeiro livro que eu li foi na casa de uma tia minha. Ela tinha uma estantezinha de livro. E aí um livro que me chamou a atenção, eu inocente, criança, chamava Meu Encontro com Drácula. Eu morro de vontade de comprar esse livro até hoje, eu só acho ele em sebo. E agora, pra analisar, eu acho, não tenho certeza, porque eu era bem mais novo. Eu acho que ele é brasileiro. Sério? E ele vai contar a história de um legal. jornalista que começa a ver um vulto, uns negócios assim, e esse ser que ele tá vendo é o Drácula perseguindo ele. Ai, que top. É um Já negócio me recomendo, assim. eu quero ver também. Ele é bem antigo e eu não esqueço da capa. A capa dele é o rosto do Drácula e aquele olho vermelho. Bem Só que o mexicano. olho dele é daquele tipo do Voz de Joelma, ele é meio brilhoso. Sim. Então a capa dele é branca, com aquele olho vermelho brilhando, Bem- sabe? É meio. Meu Deus! E eu lembro que eu li em menos de 2 dias. Eu li muito Tão bom. rápido e a história era muito boa. Apesar de eu não lembrar nada da história. Eu devia ter, tipo, uns 12 anos de idade. Então faz muito tempo já faz mais de bastantes anos. Faz mais de 10 anos, sabe? Então foi muito tempo. Esse foi o meu primeiro livro. Agora eu quero que você me fale um livro que você se arrependeu de ler. Ou um livro que você não conseguiu nem terminar. Tem vários. Mas escolhe um, tipo assim, mano, não. Acho que. Deixa eu ver. Pior de todos, assim. É porque assim, eu já peguei, que assim, nós trabalhamos na livraria e temos o costume de pegar livros emprestados para ler. Né? É um conceito da livraria deixar a gente ler pra gente absorver o conteúdo do livro pra poder indicar. Mas eu acho O que não funciona muito, porque em vez de a gente se aventurar em vários setores, a gente fica sempre no mesmo setor lendo. sempre no mesmo. Mas beleza. Vários de ADM. Alguns no nicho, que nem você falou, na minha sequência de terror, policial. Eu acho que foi o que tá mais recente, que é o Sem Saída, que a gente pegou todo mundo pra ler, só que tipo, eu e você não conseguimos dar continuidade, porque ele só ficava bom após a página 100. E Então, eu não tenho essa paciência, eu vou esperar. foi justamente ele que eu coloquei no meu. Eu não consegui terminar, gente. Mano, Não dá. disseram que o livro não é ruim, também não é maravilhoso. Mas é que é um Cheio de livro que status. dava muito detalhe. Só que detalhe de uma forma, pra mim, maçante e exagerada. Tipo, se passa na neve, que eu lembro, numa nevasca. Sim. E aí ele fala até do aspecto da neve caindo. Gente, Sim, neve nossa. é neve, ela tá caindo. É água congelada, gente. E aí, tipo, foi maçante. Eu não consegui terminar de ler. E 0 arrependimentos por não ter lido. Porque depois, pelo que falaram, também não... Eu também Não é me ruim, arrependo. tá? Caso vocês queiram pesquisar, o livro não é ruim, mas também não é aquele livro que você fala, meu Deus, que livro incrível, maravilhoso. Então, é isso. Vou para o próximo. Me fale um livro que mudou de alguma forma a forma como você pensa em algum aspecto. Tem algum livro que você leu que te fez parar e pensar de uma outra maneira alguma coisa que você pensava? Então, esses livros que falam bastante de espiritualidade, é ficção, mas de alguma forma eu acho que essa parte da espiritualidade às vezes te faz pensar um pouco melhor, tipo Lacrimosa. Ele fala muito de como Deus pode agir É que assim, ele não fala de Deus, Não, né? assim, eu entendo. Mas tipo assim, ela é perseguida por demônios. E ela tem ela tem uma frustração nisso, tipo, por que Deus deixa acontecer isso comigo? Dá pra você trazer, assim, pra um lado mais humano e Isso. entender a forma de como Deus cuida de você e que às vezes é preciso que você passe por algumas situações Sim. e tudo mais. E aí, tem todo esse porquê. Então, também tem a forma de você olhar diferente, tipo, essa parte de demônios, de, tipo, eles não estão tipo, só querendo essa parte, eu quero te levar pro inferno porque eu quero te levar pro inferno. Não, tem um porquê. Porque eu preciso de uma alma pra mim. Pra que eu preciso te levar pro inferno? Por quê? Tem um sentido. Porque eu preciso de um escravo. Eu preciso- não quero trabalhar mais, eu preciso de alguém que trabalhe pra mim, é eu isso. preciso de ver a infelicidade de alguém pra mim ser feliz. Uhum. Então, é tipo um ser humano. A gente precisa, tipo... Às vezes a gente tem inveja de alguém e tem uma inveja boa e tem inveja ruim, né? É? Não sei, enfim. Não, Mas tem toda essa Sim. história. Acho que dá pra entender. Sim. Eu falo ruim, Eu mas dá acho pra assim, entender. eu Falo acho mal, assim, mas dá pra entender. todo livro ele tem o poder de te fazer refletir em alguma coisa de alguma maneira. Um belo exemplo disso foi um livro que eu vou citar aqui muito rápido, mas eu não vou contar a história nem nada, mas, né?
O Jardim das Borboletas. Ai, onde pra vocês... maravilhoso! Eu amei esse livro. Então, pra vocês foi um livro bem de boa e tal, e pra mim já foi pesado, porque a forma como eu olhei ele foi exagerada, talvez. De acordo com vocês, sim, porque eu fui num olhar muito clínico e olhei de uma outra forma o livro, e aí pra mim se tornou um livro bem pesado, mas é um livro muito bom, inclusive eu recomendo. Maravilhoso. Pesquisem rapidinho, olhem a sinopse, é incrível o livro, é muito bom. E se vocês tiverem um olhar minucioso e clínico, você vai ver que ele tem uma mensagem bem forte e bem pesada, e ele contém gatilho. Então, assim, ele é pra mulher que já sofreu... Vamos tá aqui. Pra mulher que já... Mulher que já sofreu algum tipo de trauma referente a abuso, seja ele sexual, verbal, físico, ele vai ser meio pesadinho. Mas é um livro muito bom. Ele não é focado parte nisso. De controle, né? Ele não é focado nisso, mas eu acabei olhando por esse lado. E inclusive teve algumas partes do livro que eu questionei e depois eu fui entender, mas eu converso com isso com você em off. Mas é incrível. O próximo... eu não falei o meu livro, que fez a minha forma de mudar a pensar. Apesar de que o Jardim das Borboletas seria muito bom. Também. Mas eu não vou nele. Maravilhoso. Eu ganhei um livro chamado O Fim do Armário. E esse livro é incrível porque ele vai falar sobre, acho que, sexualidade, orientação sexual, preconceito e afins. E é um livro incrível. Ele é bom tanto para as pessoas que são do meio LGBTQIA+, como para pessoas também que querem apenas conhecer e tentar entender algumas coisas. Ele ensina muito bem, e ele é incrível porque ele ensina tanto as pessoas do meio quanto pessoas que são fora dele. E é incrível de todos os jeitos, de todas as maneiras, e eu falo que é um livro que serviria para qualquer tipo de pessoa, para qualquer um. Basta você querer aprender. Deixar de ser idiota, energúmeno. Ele é um livro incrível. Próximo, um livro que você indicaria. Não pode ser esses livros que a gente já falou hoje, porque eu acho que todos esses que a gente falou a gente indicaria. Agora, um outro livro que você indicaria. Pode ser qualquer um. Qualquer um, agora é qualquer um. Assim, quando eu vim pra essa loja de Guarulhos com vocês, a Juliana, de novo ela, né? Ela me deu um livro, me ofereceu um livro pra me ler, falando que ele era muito bom e que ia me deixar com o hábito de leitura melhor. Que é o Amor que Te Alimenta, que é muito bom. Ele retrata coisas bem legais, né? Ele é policial, né? Ele é bem policial, bem investigativo mesmo. Policial, assim, que não entra muita polícia, né? Mas o policial que eu falo é tipo investigação. É mania de falar policial. Não, sim, mas é porque é nessa parte de investigação mesmo, bem investigativo. Porque é uma menina que... Ela é estudante de psicologia, que ela estuda pessoas que foram vítimas de pessoas psicopatas ou sociopatas. Certo. Só que ela acaba sendo vítima de um. Exato. É bem, tipo assim, ela é como se, tipo assim, você tá estudando sobre aquilo, só que você já vive e não sabe. Você tá vivenciando aquilo sem perceber. E aí, tipo... Aí conforme você estuda, que você vai entendendo, que você percebe que... E ela só vai perceber isso bem no final, porque ela... No começo do livro já é assim. O namorado dela foi morto na casa. Inclusive, eu acho a capa desse livro incrível. Maravilhosa, porque tem patas. São patas de sangue na capa do livro, escrito Amor que Te Alimenta. Até onde eu sei, o marido namorado dela morreu. Aí tem as pegadas dos cachorros e tal, e aí você não sabe muito bem quem matou. Ela tem uns cachorros que, entre aspas, são cachorros agressivos, perigosos, que eu não acho, que eu até amo. Rottweiler, Pitbull... Aí eu sei que o enredo é esse, é descobrir o que aconteceu. É que a Ju fala que ela não pode falar muito, senão é spoiler. Não pode falar muito, senão é spoiler. Mas, tipo, quando ela começa a investigar o que aconteceu com o namorado dela, que foi morto, ela descobre que o nome dele não é aquele... Ela descobre que a família que ele falava não é aquela. Nossa, é tudo tem todo é bem uma trama bem legal. Beleza. O livro que eu indicaria... Eu coloquei uma aqui, mas é muito clichê. Adivinha? Meu Deus. É o do Vinícius. Não. Pequeno Príncipe. Mas daí... não vou indicar Pequeno Príncipe por motivos óbvios. Ele é apaixonado mesmo. Então. Tem dois que eu indicaria.
Um, que eu acho que todo mundo tá cansado de saber, que eu super indicaria A Paciente Silenciosa. Não li ainda. Porque Tem que ele ler. é incrível, 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 incrível. Não vou me estender muito, mas é uma pintora que é casada com um fotógrafo de nome, assim, sabe? Bem famoso e tal. E aí uma noite acontece um crime com 5 tiros no rosto do marido dela. Ela é acusada e ela para de falar. Ela para de falar de um nível onde você não consegue escutar a respiração saindo da boca dela. E a história se passa nisso, tipo, foi ela que matou? Se sim, por quê? E por que você não fala mais, demônia? E é isso. E é incrível e tal. Aí a gente vai pro quê? Pro livro Boiolinha. Vamos para o quê? Feitos de Sol. Ah, meu Deus do céu! Vinícius Grossos, autor brasileiro. Amo Feitos de Sol, acho esse livro incrível. Ele é um romance, vai contar a história de 2 meninos, o Vincent e o Cícero, onde um acredita que o mundo vai acabar devido à volta de Jesus, porque ele tem uma família cristã, e o outro, como não acredita em nada disso, ele acha que vai acabar devido ao bug do milênio. E aí eles vão se juntar a um acaso para ir atrás de um último exemplar de um mangá que eles gostam muito, antes que o mundo acabe. E é isso, a história vai ser essa, e é um livro boiolinha. E é lindo, é perfeito, é maravilhoso. Chorei litros, passei raiva, teve aqueles momentos onde você, sabe, teve um momento onde eu tive que parar de ler o livro de tanto ódio que eu fiquei, e é real, é incrível, e eu super recomendo. Próximo tópico, e acho que é o último, na real, que eu fiz. Já? Qual é um livro que, tipo, geral gosta e você não? Ou você, tipo, nunca sentiu interesse? E, tipo, por que todo mundo gosta disso? Mas que eu já tenha lido ou não? Ou você já leu, ou você pelo menos começou e falou, não, Não sei. E tipo, ela é bem famosa. Agatha Christie. nada. Então, eu peguei o Expresso do Oriente. Pela sinopse eu falei, nossa, vai ser um livro maravilhoso, incrível. Só que quando eu comecei a ler, ou eu não tava na vibe, ou ele é ruim mesmo, porque eu não gosto. Eu fiquei com vontade de assistir o filme, mas é porque a autora, a linguagem dela é muito formal. É. Aí cansa bastante. Eu vou te falar, eu adoro a Agatha Christie. E nas leituras dela, o que eu percebo é que o início dos livros dela, ele é parado. E aí ele chega a ser um pouquinho maçante. Só que o dom dela mesmo é quando ela começa de fato a investigação. Porque quando ela começa a investigar e descobrir as coisas, aí você não consegue mais parar de ler. Porque aí o negócio flui de um jeito que você vai. E sempre é incrível. Eu acho incrível. Mas o início dos livros dela costuma ser bem maçante. Tem que dar Mas mais leia uma o chance, caso então. dos 10 negrinhos. Dos 10 negrinhos, que ele é. Eu falo que ele é bem fora da curva. Porque os livros dela, na maioria, são os mesmos investigadores. E o caso dos 10 negrinhos, não. Que hoje em dia você encontra como. Como é que é o nome? E não sobrou nenhum. Eles tiveram que alterar devido, né, ao conteúdo aí. O caso dos 10 negrinhos. Não é muito legal o nome. Eu até entendo, porque além de ser chamado Caso 10 Negrinhos, já tem um peso aí. Na história em si tem um poema dos negrinhos, e os negrinhos vão morrendo e tal, então não é muito legal, sabe? E Exato. Um livro assim que não todo mundo, mas que ele fez muito sucesso, as pessoas gostavam muito. Eu cheguei a ganhar todos e eu não consegui terminar de ler o primeiro, e eu dei todos, porque, tipo... 50 tons de cinza. Isso aí não precisa nem falar. 50 tons, qual que é o outro lá? Não, 50 tons, tons mais não sei daqui, não sei o que lá. Mas vamos lá, em minha defesa, eu já percebi que eu não gosto de livros hot. Então todo livro que tem uma pegada hot, ou cenas muito hot, eu tenho eu não sou... Eu gosto do boiolismo, tá? Boiolismo, né? Eu gosto daquela coisa que, tipo, deixa em aberto. Você sabe o que aconteceu, mas eles não falam diretamente o que aconteceu, eles deixam de um jeito mais fofinho. Não tem nada de falando do meu mastro. Tem só uma coisa assim, o toque da sua mão era maravilhosa, e não sei o que, não sei o que lá, e aí tipo dormiu. Pêssego, né? E aí dormiu. Ai, meu Deus, tá. Quem pegou a referência do livro, pegou. Quem não pegou, sinto muito. Ai, meu Deus, bom. me chama pelo seu nome. É tipo isso. Mas enfim. Eu acho que é isso. Acho que deu pra conversar bastante. Deu pra Gostei indicar. muito bom. Deu pra indicar vários livros.
Dá pro pessoal aí pegar umas histórias legais e quem sabe começar a ler. Inclusive, eu fico muito triste porque tem livros que eu acho muito incrível e eu queria muito que as pessoas conhecessem a história. E aí são pessoas que eu sei que não lê. E elas nunca vão conhecer a história. Aí eu fico, mano, podia ter pelo menos um filme assim, bem fiel, só pra pessoa assistir, porque são histórias incríveis. Esses de terror eu gostaria de todos tivessem filme. Eu assistiria todos, E mas teriam que ser bons, né? E eu não vou mentir. Daria pra seguir fiel e não seria um livro grande, não seria um filme grande, porque os livros são curtos. Sim. Porque na maioria das vezes não dá pro livro ser fiel, porque os livros são grandes e aí não dá pra seguir tudo. Mas o... Tô falando de livros bons. Aí... Nossa. Eita. Tá aí um livro também que todo mundo gosta, Qual? eu caguei, Senhor dos Anéis. Não. Nossa. Caguei. Fudendo. Nem Harry Potter eu li, eu só assisti. Não, mas é porque assim, ó, vamos lá, mas é porque assim, eu não consegui assistir os filmes. Não, também não, nem filme, Mas eu nem tentei. livro. Eu tentei e eu dormi nas 3 vezes que eu tentei assistir. Nossa. Então assim, não rolou. Não dá, não Assim, eu tenho muita vontade de assistir porque eu tenho certeza que eu vou gostar muito do universo, mas é que todas as vezes que eu tentei assistir eu dormi. Mas Muita um coisa. dia, quem sabe. Enfim, é isto. Tá? É que já tem gente querendo entrar no podcast pra fazer a defesa. Não, defesas para o seu podcast. Não. Quando for a sua vez no podcast, você vai lembrar desse e fazer a sua defesa. Mas é isso. Já deixa um gancho pra gente fazer com todo mundo de anime. Vai ser maravilhoso. Então a gente vai conversar um pouco sobre anime. Eu sou meio... Todo mundo. Eu sou meio noob nisso, mas eu já assisti... Igor, que não termina animes. Aí é isso, termina, senão vai ficar muito grande. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigado por ter participado. Espero que você possa... Eu que agradeço, o prazer é meu. Prazer, Rafa. Rafa Valhalla. Não vai ser Valdenheim, vai ser Valhalla. Valhalla. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Continuem aí me acompanhando e espero que vocês estejam animados para conhecer nossos próximos convidados. Um beijo, se cuidem e até mais. Fui. Meu Face é Rafael Walden Ribeiro, o Instagram é Rafael Walden Ribeiro, TikTok é da zoando. Vou ficar. Tô zoando. Ouviram, né? Facebook, Instagram, tá aí. Eu não vou divulgar o meu porque... Por que não? Não sou obrigado. Beijos, fui.